vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós vamos para a aula de geografia. Nós estamos na unidade 2, percepção do ambiente em que vivemos. Estamos descrevendo o espaço e as mudanças que aconteceram, né? Aqui nós temos um fotógrafo, né? Antigamente, essa máquina aqui fotográfica era chamada de lambe-lambe, certo? Uma máquina onde ele usava esse pano aqui para quando ele fosse tirar a foto, a luz do sol não entrar, né? Porque o filme era muito sensível, né? Então, aqui o nome dessa máquina aqui no passado, né? Muito usado no passado. Eu tirei só uma foto com essa, uma foto 3x4. Eu cheguei a usar no interior, um fotógrafo que tinha lá, pai de uma amiga minha, bateu uma foto, por sinal é a única que eu tenho quando eu era pequena, né? Quando eu era mais nova, aliás, porque pequena eu ainda sou. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos assuntos, dando continuidade, tá certo? Como entender as representações das paisagens? Já sabemos que podemos representar as paisagens por meio de fotografias e desenhos, né? Os desenhos que foram encontrados nas cavernas, os desenhos de quadro, né? Que eram retratados das pessoas, as fotografias que eram em preto e branco agora são coloridas. Nesse sentido, essas representações são muito importantes, pois nos fornecem informações sobre os lugares diferentes. Porém, para representar as paisagens de forma precisa, é preciso obedecer a diversas regras. Tudo tem regra, né, gente? Para dar certo tem que ter regra. Então, só assim essas representações podem ser usadas para planejamento do espaço. Quando se vai planejar alguma coisa, tem que ser usada essas regras para que essas representações elas sejam bem feitas, né? Elas têm um resultado positivo. Então, um exemplo de representações precisas são os mapas, né? Que são tirados para representar as áreas urbanas ou as áreas rurais, para representar as cidades, bairro, rua. Então, um exemplo de representações são os mapas, tá certo? Então, para entender como as paisagens são representadas nos mapas, precisamos primeiro aprender a diferença entre visões. Nós falamos na aula anterior sobre os 3 tipos de visão, né? Que são a visão frontal ou horizontal, que é quando você está no chão, né? Que você consegue perceber os detalhes de frente, o nome já diz frontal, né? Você está no chão. E existe a oblíqua, como se você estivesse no segundo andar, onde você vê as coisas com um detalhe a mais. Você vê as laterais, né? Consegue ver alguns detalhes a mais, além da frente, porque a horizontal ou frontal, você vê só como se você estivesse no chão. Nós fizemos uma observação, assim como os alunos que estavam na presenciais. Nós observamos a nossa pracinha que fica no nosso ambiente nosso bloco, né? Só que nós estudamos em cima, então as crianças observaram a pracinha quando eles estavam no solo e depois que nós subimos, nós olhamos lá no corredor a outra visão. Nós usamos a visão oblíqua, né? Onde nós já estávamos em cima, nós não estávamos mais no solo, né? Então, nesse sentido, existem a visão frontal ou horizontal, a oblíqua e a vertical. Nós já começamos esse conteúdo na aula anterior, né? Então, a paisagem vista de cima e de lá, certo? Observe o desenho abaixo, vocês estão vendo aqui, a criança está de lado e vendo de cima, mas ela não está tendo uma visão como se estivesse no avião, porque aqui ele não está de frente, ele está de lado, né? Então, se ele estivesse de frente, ele teria uma visão frontal, né? Mas ele não está, ele está de lado. Como ele é um pouquinho mais alto, a casa está bem baixa, não é como se ele estivesse em cima de alguma coisa, porque
ele está tendo aí uma visão oblíqua, tá certo? Então, na visão oblíqua, você vê esses detalhes de divisão aqui, tá certo? De rua e tudo mais. Quando você está de frente, você não percebe ver esses detalhes de cruzamento, não, certo? Você vê mais essa parte dos detalhes da fachada, né? Dos detalhes que estão em frente, tá certo? Então, aqui já tem uma visão vertical, porque ele se inclinou todinho, tá vendo só o quê? Tá vendo só a parte do teto, né? A visão que ele tá vendo agora, que ele tá todo em cima, é como se ele tá vendo só a parte de cima, só o teto. Ele não tá percebendo mais o que ele via de detalhe quando ele tava vendo a oblíqua, tá certo? Então, a paisagem vista de cima para baixo. Esse outro desenho representa a mesma parte do município, agora vista de cima. Então, são dois desenhos, é o mesmo desenho, mas com a visão diferente, explorando diferente. A criança olhou primeiro do lado e agora ele está olhando para cima, né? Em cima. Então, ele está tendo outro tipo de visão. Esse ponto de vista é chamado de vertical, que é aquele que a gente falou que é como se estivesse num avião, lembra? Que a visão é parecida com essa, não vê muitos detalhes, vê mais é telhado, né? Então, ponto de vista se refere-se à posição do observador em relação ao objeto observado. No caso, o menino é observador e a casa, nessa gravura aqui, é que está sendo observada, certo? Temos mais outros desenhos aqui para vocês poderem perceber o que é uma visão frontal ou horizontal aqui. Estão vendo aqui, ó, de frente, né? Você não consegue ver muitos detalhes que tem na lateral, diferente da oblíqua, que você vê esse espaço aqui, né? Vê um lado completo. Já a vertical você consegue visualizar o que? Mais o teto, né? Então, visão horizontal ou frontal, visão vertical, que é que você tem a visão mais do teto, e a oblíqua, que você consegue ver uma parte do teto e uma parte da lateral, certo? Como se tivesse no prédio, né? Então, vocês vão ver agora a definição de visão horizontal ou frontal, que é aquela que nós observamos do solo, né? Como explica o nosso livro, né? Então, conceito é uma visão que permite uma visão lateral do objeto observado. Característica: proporciona a observação da altura, permite uma observação frontal do objeto. O ponto de vista cotidiano das pessoas é horizontal, porque nós percebemos as coisas mais de frente. Então, o nosso ponto de vista é mais frontal, porque nós olhamos para frente, né? Então, por isso que nós temos mais essa visão. Não permite observação da parte superior do objeto. Então, exemplo: quadros, fotos que retratam alguma paisagem. Então, quando é retratada alguma coisa desse tipo, se tem mais uma visão, é retratado mais da visão o quê? Da visão horizontal ou frontal. Esse aqui tá um pouco embaçado, mas vocês vão acompanhar a leitura no livrinho de vocês, da página 191, certo? Que está falando sobre os elementos do mapa. Acompanhe no livro de vocês para não forçar a vista. Então, acompanhe aí, é uma parte do texto do livro de vocês, na página 191, os elementos que compõem, né? Os elementos do mapa que ajudam a representar a paisagem. Certamente a sua representação da sala de aula ficou muito interessante, demonstrou quais são os elementos espaciais que mais lhe chamaram a atenção. Eu não pedi para vocês fazerem a atividade da sala de aula, o desenho. Tem o desenho da representação no livro, né?
mas tinha uma atividade para vocês confeccionarem uma caixa, achei melhor não, né? Então, os mapas devem ter título, né? Todo mapa tem que ter título para você, para a pessoa que pegar esse mapa saber o que está sendo representado, né? Pois isso ajuda as pessoas a saber o que está sendo representado nele. Outro elemento importante no mapa é a legenda, certo? Porque você vai fazer o seu desenho do mapa, então se você tem uma legenda, as pessoas vão saber quais os elementos que você explorou, ou uma árvore, ou uma igreja, bancos, aí você vai fazer as representações através de desenho na sua legenda. Coloca lá um desenhozinho representando a árvore, que é para a pessoa saber que todo aquele pontinho verde lá que está no seu mapa está está sendo representado uma árvore, certo? Então, ela geralmente está ao lado ou abaixo do mapa e representa os símbolos e as cores que foram usados para confeccionar o mapa. Aqui no livro de vocês, na página 191, tem justamente um mapa do bairro, né? De um bairro, né? Aí tem, na legenda tem a vegetação, o símbolo da vegetação, tem as casas, né? Então tá tudo aí, isso aqui é a legenda. E a legenda está ao lado, tem o título, que é o título é o bairro, tem o símbolo que representa a igreja, o ponto de ônibus, né? Esse pontinho aí, quantos pontinhos tem aí, hein, gente? Esses pontinhos que vocês estão vendo aí, eles representam as casas, ou o ponto de ônibus, certo? Então, vamos contar, tem 1, 2, deixa eu ver se eu coloquei a imagem lá na frente, os pontos de ônibus. Eu creio que não, para vocês acompanharem só no livro, que eu já usei na imagem. Você vai contar os pontinhos que tem aí, que representam os pontos de ônibus, certo? E tem também, quantas igrejas tem aí? Só uma, né? Casas, vamos contar que esse quadradinho marrom tem 2, 4, 8, 10, tem 11 casas, né? E vegetação, tem um campo de futebol, tem vegetação, tem 8, 11, 14 árvores, né? Então, é um bairro que está bem arborizado, certo? Então, agora nós vamos para a página seguinte, onde na página, a página 193. Todas as formas de representação no espaço são importantes, pois nos mostram como ele era no passado e nos ajudam a planejar nosso futuro. Então, os mapas, né, as formas de representações do espaço, eles são usados para transformar, né, para ser planejado o nosso futuro, para agora mesmo, a questão das ruas, né, de Fortaleza, se mudou muito com relação a... Antes as ruas tinham 2 acessos para ir e voltar, e agora não, eles planejaram para numa rua a pessoa só ir, a outra rua só voltar. Isso significa o quê? Que houve um planejamento, foi feito um mapa, né, uma representação do espaço, para ver que a nossa população estava crescendo, que o número de carros da cidade era muito grande, estava ocasionando, né, congestionamento. Então, houve esse planejamento para planejar e melhorar, né, o tráfego de Fortaleza, certo? Então, percebemos que a legenda torna mais fácil a leitura e a interpretação dos mapas ao representar elementos por meio de símbolos, que são justamente aqueles desenhos que vocês acompanharam na página 191 de vocês, né? Onde tem as casinhas, né? O que representa a casa, o que representa a vegetação, o que representa as ruas, tem tudo direitinho do lado do mapa do bairro, né? A legenda com os seus respectivos símbolos, certo? Então, existem diversas formas de representar o espaço. E o mapa é a forma mais utilizada e precisa.
ao longo de sua vida, você provavelmente vai manipular, vai usar muitos mapas. Por isso, é muito importante saber como fazer a leitura, certo? Nós vamos usar agora o globo terrestre, onde vocês já localizarem uma atividade, o nosso mapa, o Brasil, onde o Brasil ficava, certo? Então, as crianças que estão na presenciais vão ter esse contato também. Para ampliar a nossa capacidade de ler interpretações espaciais, devemos não apenas observar o espaço, mas também representá-lo em desenhos simples ou mesmo em forma de maquete, que você já conhece. Vamos falar um pouquinho, fazer uma revisões para as provas agora também, se bem que nós falamos agora sobre o tipo de visão, também não deixa de ser uma revisão, porque nós estudamos na semana passada, um conteúdo que está mais recente. Falei em revisão com relação a esse conteúdo, porque foi logo no início do segundo bimestre que nós estudamos. Para que vocês não esqueçam, nós vamos reforçar, tá certo? Aqui nós temos as máquinas fotográficas de antigamente, onde as fotografias eram somente no papel, né? Então, até a virada do século XX para o século XXI, o tempo necessário entre a captura e a visualização de uma fotografia era de dias ou semanas. Então, as pessoas fotografavam e não recebiam, não viam a imagem de imediato como nós temos a oportunidade de ver agora, não. Muitas vezes, até você saía com o olho fechado, com a boca aberta, às vezes a foto queimava e você só ia saber depois de dias ou semanas, que era quando você ia ter o acesso àquela revelação que você, da foto que você bateu, certo? Antigamente, a câmera fotográfica tinha a única função de registrar a imagem em uma fita feita com material fotossensível. O que é fotossensível? Era sensível ao sol, certo? Tô gravando. Chamada de filme fotográfico. Essa máquina fotográfica tinha um dispositivo pequeno e circular, que funcionava como uma porta, né? Funcionava como uma porta. Então, essa máquina como uma porta, quando acionava, abria e fechava em fração de segundo, permitindo que a luz chegasse até o filme, fixando a imagem nele. Então, ele abria só um pouquinho, né, para clarear e fixar a imagem naquele filme, né? Então, esse fotossensível, ele tinha essa sensibilidade de que a função dele era fazer com que a imagem fosse fixada nele, né, ao sol, mas não podia passar muito tempo, era coisa rápida, né? Ele abria e fechava logo. Então, tem aqui dois modelos de câmeras fotográficas que usavam material fotossensível, né? São máquinas antigas, né? Para registrar, e elas são bem antigas mesmo. Essa aqui é mais antiga ainda. E a segunda é uma dos últimos modelos que eram que usavam esse tipo de material. Então, não atual, né? Mas esse modelo aqui foram usados depois dessa daqui, tá? Atualmente a gente está usando muito o celular, né? E às vezes a gente nem revela as fotos. Aqui nós temos a imagem do filme fotográfico, certo? Vou voltar aqui, certo? Que é o fotossensível, que registrava a imagem, né? Esse rolinho aqui. Aqui ficavam as imagens, né? Que eram levadas para laboratório para serem reveladas. E o máximo de foto que comportava um filme desse eram 36 fotos. Então, vamos dar uma lida aqui para a gente concluir, tá certo? Depois que todas as imagens eram gravadas, o rolo de filme podia ser enrolado novamente e retirado da câmera. A maioria armazenavam, guardavam, né? Podia revelar até
36 imagens, 36 fotos. Depois era necessário levar o filme até um laboratório fotográfico, falei, né? Onde ocorreu o processo de revelação e ampliação. Então, gente, hoje em dia, quando eu tiro a foto com vocês lá no colégio, tem dia que eu vou fazer aula com vocês fora da sala, eu chego a bater mais de 100 fotos, que eu posso selecionar as que não ficaram legais, as que ficaram embaçadas, que a criança virou, entendeu? Eu posso selecionar. Naquela época, não. Se você ficasse com o olho fechado, era com o olho fechado que podia ficar. Hoje existe o suporte das pessoas até o Photoshop, né? De melhorar a qualidade, abrir olho, fechar a boca, essas coisas que eu não sei fazer, infelizmente. Então, um conjunto de fotografias impressas forma um álbum. Então, um conjunto de fotografias reveladas, impressas, formam um álbum, certo? O álbum é um conjunto de fotografias impressas. Lógico que nós sabemos que existem outros tipos de álbum, mas nós estamos falando aqui de filme, de fotografia, então o conjunto de fotografias impressas forma-se um álbum, né? Que ainda hoje é muito comum para guardar imagens de eventos como casamento, aniversário, viagem de turismo, festa de final de ano, entre outros. Não com a mesma frequência de antes, né? Mas ainda tem pessoas, eu gosto de revelar. Paisagens desenhadas também faz parte da nossa revisão, tá certo? Pintura rupestres são desenhos que foram gravados ou traçados nas rochas, né? Então, são as representações do tempo da caverna. Muito antes da invenção da fotografia, as pessoas já registravam imagens de lugares por meio de desenhos, as pinturas, os desenhos rupestres, né? Mas não sabemos ao certo quando isso aconteceu. Nós estamos sabendo, né, que eles desenhavam nas cavernas, mas ninguém sabe quando tudo isso começou, tá certo? Em diversas partes do planeta foram encontradas pinturas rupestres, feitas há milhares de anos, que representavam algumas características das paisagens naquele momento. E também, através das pinturas rupestres, nós ficamos sabendo que eles caçavam, né? Como eles se locomoviam, que eles faziam as representações dele, como que eles usavam os números, já que eles faziam para contar, já que não existiam os números, né? Então, foi através deles, dos registros deles, que nós ficamos sabendo, que nós sabemos dessas informações. Mas aqui, representações, né, pinturas rupestres. Os desenhos nunca perderam a importância com o registro de paisagem. Ao longo do tempo, eles evoluíram muito, as coisas estão evoluindo todo dia, né? As próprias crianças antes não tinham os costumes de hoje, né? Os contatos com brinquedos que hoje tem, né? Então, a evolução aconteceu no todo, né? Na forma de você se comunicar, na forma de você brincar, dos instrumentos de trabalho que são usados para trabalhar. Então, houve uma mudança, uma evolução geral, tá certo? Então, ao longo do tempo, eles evoluíram muito. A ilustração no início do capítulo é um exemplo disso. Por ser bastante realista, elas nos dão uma ideia de como era a vida daquele período, né? A ilustração que ele está se referindo do começo do capítulo, onde tem aquela cidade, onde as pessoas andavam de carro, não andavam de carro, andavam com um transporte que eram movidos pela força do animal, atração animal, que as mulheres, na página 176, 177, que as mulheres usavam aquelas saias compridas, aqueles saiões longos, rodados. Os homens usavam bengala, cartola, chapéu, paletó. Então,
tudo mudou, até com relação à vestimenta, aos meios de transporte, passam, né, por evoluções diárias. Vamos falar agora, já que nós falamos sobre representações de visão vertical, visão horizontal e oblíqua, nós vamos falar, nós falamos sobre o bairro, né? Sobre a representação de um bairro, nós vamos falar sobre os 3 tipos de bairro, tá certo? O que é primeiro um bairro? O que é um bairro? É um pedaço da cidade que recebe um nome e apresenta características próprias que estão associadas à sua ocupação e ao local em que se encontra. Assim como as casas e as ruas, o bairro não são todos iguais. Os bairros são diferentes. Tem bairros que tem muitas casas, tem bairros que tem poucas, que tem mais a parte do comércio, tem bairros que tem mais indústria. Então, os tornam diferentes. Assim como as casas, os bairros também têm características diferentes, né? Eles têm tamanhos diferentes, construções diferentes e ruas também diferentes. Mudam também os moradores, né? Existem aquelas pessoas que moram nos bairros mais nobres, os que têm um padrão de vida melhor, e existem as pessoas que moram em periferia, que são as pessoas que têm o poder aquisitivo, né? Que têm menos condições financeiras. Então, vamos estudar os 3 tipos de bairro, tá certo? Residencial, que me lembra a palavra residenciais. Residência, né? Então, tem a ver com casas. Então, os bairros residenciais são onde existe praticamente casas e prédios, né? São onde as pessoas moram. Então, bairros residenciais têm a ver com as moradias, as casas ou prédios. Os industriais, né, são os bairros onde predomina mais a parte das indústrias, né, das fábricas. O próprio nome já diz, industriais, tem a ver com fábrica, com indústria. Então, são os bairros que predominam as indústrias, né, as fábricas, né, industriais predominam as fábricas. Outros bairros são considerados comerciais, então tem muito o que? Comércio, né? Lojas, bancos, escolas, escritórios, consultórios médicos, restaurantes e até atividades de lazer, como clubes, cinemas e teatro. Então vamos revisar um pouquinho. Relembrando, residenciais tem mais o que? Casas e prédios, né? Que são as moradias. Os industriais, você vai predomina o quê? As fábricas, né? Que tem a ver com indústria. E os comerciais estão mais relacionados ao movimento de banco, de escola, escritórios, clínicas, restaurantes e atividades de lazer, né? Então, a maioria dos bairros apresentam mais de uma função. Ele não é só residencial, ele não é só industrial, porque aqui e acolá você vai encontrar num bairro que tem muita indústria, você vai encontrar comércio, você vai encontrar casas, mas só que o que está predominando e o torna diferentes são ou as casas, ou as fábricas, ou o comércio. Então, se ele é considerado residencial, que está predominando as casas e os prédios. Se ele é considerado industrial, está predominando o quê? As fábricas, né? E se ele é comercial, são as lojas, escolas, os bancos, a parte de lazer, os consultórios médicos, entre outros. E o seu bairro, como é? Seu bairro é um bairro comercial, está vendo pela movimentação? É um bairro industrial ou é um bairro residencial? Vocês conseguem ver que esse aqui é um bairro residencial voltado para o campo, né?
que não tem também muito movimento, mas é um bairro residencial, porque vocês estão vendo aqui as casas, né? Certo? Então, industrial, comercial e residencial. Como que é o seu bairro? Seu bairro é o quê? É industrial? É residencial? É comercial? O meu bairro que eu moro é um bairro residencial, porque predomina o quê? Predomina as casas, os prédios. Mas é um bairro também que eu posso encontrar indústria e o comércio, só que em bem menos quantidade do que as casas e os prédios, certo? Então, para você saber, e eu concluo aqui a nossa aula de geografia. Espero que você esteja se programando, que você esteja mantendo a sua rotina de estudo, porque logo logo chegam as provas, por isso nós estamos fazendo revisão. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.